Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendo diácono, hoje é a festa de Santo Antônio de Santana Galvão. Ele é nascido no século XVIII, 1739, morre já no século XIX, 1822. Nascido na região ali de Guaratinguetá. Foi muito bem educado numa família católica, o pai dele é de uma ordem terceira também. E ele teve os seus estudos nos jesuítas e depois ingressou na ordem dos frades menores, como franciscano. E ele tornou-se confessor de um convento de carmelitas e das suas dirigidas espirituais, uma delas teve uma inspiração, uma revelação para a fundação de uma nova casa, modo especial para propagar a devoção à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Passado o tempo, ele foi analisando aquilo de fato ser uma inspiração, a graça de Deus, a inspiração de Deus, e deu início então, ou seja, a uma nova fundação. Por isso ele é celebrado a missa também do comum dos abades, como fundador de uma nova congregação religiosa em honra da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Passou por muitas provações e muitas perseguições. Começou a construção do chamado Mosteiro da Luz, lá em São Paulo, e começou a sofrer muitas perseguições políticas das autoridades, quiseram impedir que ele continuasse aquela obra, mas um clamor popular muito grande em sua defesa fez com que ele pudesse então continuar a sua obra, a sua missão. Dedicou-se intensamente à pregação da palavra de Deus, levando muitas pessoas à conversão, sobretudo pelo seu grande zelo na pregação da palavra de Deus, em trabalhar em prol da evangelização. Um fato que depois é muito marcado, e a devoção ao Frei Galvão cresceu muito popularmente entre o povo de Deus. Ele, numa ocasião em que ele estava de saída, e se aproximou dele um homem que pediu que ele fosse lá ver visitar um doente que estava com uma pedra nos rins, com uma crise de rins e muita dor, pediu que ele fosse lá abençoar. E ele, uma outra emergência, ele não podia ir naquele momento lá. Ele teve essa inspiração da graça e escreveu no papelzinho essa ejaculatória que vem dentro dessa pílula, chamada Pílulas do Frei Galvão, uma ejaculatória pós-parto, vírgula violata permansiste, Dei genetrix intercede pro nobis. Depois do parto, permanecestes virgem, em honra da sempre Virgem Maria, da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Mãe de Deus, intercedei e rogai por nós. Escreveu no papelzinho, entregou aquele homem, falou que ele tomasse aquele, ou seja, aquele espécie daquela pílulazinha, e que ele ia rezar por ele, que ele ficaria curado. E de fato, isso aconteceu. E ele não podia, de fato, não tinha como ir lá atender aquela emergência. E aquilo, logo um comentou com outro. Depois uma outra situação que aconteceu, de uma senhora também grávida, que estava em trabalho de parto, e ele também não podia ir lá naquele momento, e ele repetiu a dose, Aquela dose funcionou, repetiu aquela dose, e de fato ela conseguiu ter o filho, que viesse à luz com saúde, com segurança, e naturalmente aquilo foi se espalhando, tudo isso, e ele encarregou essas religiosas, e até hoje elas são encarregadas disso, elas que preparam aquelas famosas pílulas do Frei Galvão, ou seja, começou a preparar e para que fosse um meio da propagação também da devoção a Nossa Senhora, em honra da virgindade perpétua de Nossa Senhora, em honra de Nossa Senhora, não só, muitas pessoas já alcançaram muitas graças, muitos milagres, mas e sobretudo um meio que Deus Nosso Senhor lhe inspirou também para a propagação da devoção a Nossa Senhora. Ele já morreu numa idade avançada, tendo dedicado grande parte do seu ministério à pregação da palavra de Deus na sua vida, à construção de igrejas, de mosteiros. Por isso ele é colocado como patrono também da construção civil no Brasil, o Frei Galvão, dado também as suas inúmeras obras na construção de templos para a glória de Deus. É o grande santo que hoje nós celebramos. E é sempre importante nós celebrarmos quando foi canonizado o Frei Galvão. O Papa veio ao Brasil
Bento XVI veio ao Brasil para celebrar a sua canonização, sobretudo para a motivação de nós, cristãos católicos do Brasil, ou seja, olhar para que a nossa terra é também terra de santos, né? O Brasil também suscita também muitos santos, e para servir de motivação não só para nós invocarmos a sua proteção, invocarmos a sua intercessão, mas para que nós busquemos também a santidade. Os santos passaram por provações, incompreensões, perseguições, tentações, tudo isso, mas foram fiéis a nosso Senhor, perseverantes na fé, perseverantes, constantes no seu amor a nosso Senhor, apesar de todos os intempéries. Mas interessante, como disse a leitura de hoje, né? Aparentemente tinham tantos motivos talvez para ficar tristes, mas sempre alegres, né? Por diante tantas perseguições, provações, incompreensões, mas se eles estavam com Deus, caminhando na graça de Deus, servindo a nosso Senhor, servindo a igreja, poderiam passar por todas as provações para chegar à glória do céu, que Santo Antônio de Santana Galvão interceda, né, por todos nós, e para que nós sejamos, a seu exemplo, verdadeiros devotos de Nossa Senhora, amantes profundos da Santíssima Eucaristia, e assim também salvemos as nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.